Treinador, com a periodização das 10 milhas garoto pronta, muitos treinadores travam, sabe quando? Como transformar esses treinos em realidade? Como colocar isso na prática? Nesse vídeo, você vai entender como transformar o seu planejamento de 16 semanas em 64 sessões de treino eficientes, que vai respeitar a curva de adaptação do seu aluno e levá-lo até a linha de chegada das 10 milhas garotos, em frente à fábrica da Garoto, com confiança. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física há mais de 20 anos, treinador de corrida, ultramaratonista e terminando o doutorado pesquisando sobre corrida de rua. Nesse vídeo especificamente, a gente vai dar sequência na nossa série Mestres da Periodização. Nós já fizemos a periodização e os treinos para 5 km, a periodização e os treinos para 10 km, já montamos a periodização para os 16 km, pensando na prova das 10 milhas garoto. Se você ainda não viu esses outros 5 episódios, só procurar aqui no nosso canal que você vai encontrá-los. Hoje, nós vamos montar os 64 treinos para esse macrociclo de 16 semanas. A pessoa vai fazer 4 treinos por semana, então serão 64 treinos focados nas 10 milhas da Garoto. Mas vamos deixar de enrolação, vamos direto para o que interessa, que é a nossa periodização. Vocês estão vendo a Express Run que nós montamos no episódio passado. 16 semanas de treinamento, prova de 15 km, porque aqui não tem 16, mas 15 e 16 o objetivo vai ser o mesmo. 4 vezes na semana, com um volume em torno de 40 km por semana. Logo aqui abaixo nós temos o modelo de periodização, que é linear, maior volume na primeira metade do que na segunda, a distribuição do volume ao longo dos 4 meses de treinamento, e aqui embaixo os microciclos, já montados para as 16 semanas de prova, assim como os seus volumes e os respectivos treinos sugeridos dentro do momento que o atleta está vivendo de treinar 4 vezes por semana. Passa aqui depois para a periodização. Montamos durante a live que nós construímos essa periodização, esses 16 treinos longos, né, treinos contínuos, e agora a gente vai destrinchar cada um desses 64 treinos até o dia da prova. Eu já preparei para a gente os 64 treinos para a gente ganhar tempo e agilidade aqui para o vídeo, né? Corrida Consciência é a minha assessoria de corrida. O nome do atleta eu botei o meu. Prova 10 milhas garoto. Macrociclo de 16 semanas. Já coloquei aqui as zonas 1, 2 e 3, mas a gente tem que lembrar que ainda será realizado o teste na semana 3 para preencher esses dados em relação às zonas de treinamento. Então aí vocês estão vendo semana 1 e semana 2. Fase básica, microciclos introdutórios. Por que semana 1 e 2? Porque são iguais. São 2 microciclos introdutórios, mesmo volume e os mesmos treinos. Então, esses 2 microciclos terão um volume semanal de 36 km, sendo 29 na zona 1, 7 na zona 2. Nesse momento do introdutório, eu optei em não fazer treinos intervalados, por isso que a Z3 está com 0. Então, treino 1 será contínuo, 2 contínuo, 3 coloquei um ritmado e o 4 contínuo. 2 treinos de 8 km. Na zona 1, eu não sei qual o ritmo desse atleta, né, na zona 1 nesse momento. E dos 10 km ritmados, 3 km na zona 1 e 7 km na zona 2. Eu peço para o atleta ir correr 30 segundos mais rápido do que o que ele fez no treino dos 8 km anterior, aqui do 1 e do 2. Vamos então para a semana 3. Fase básica, microciclo de testes, que também é um intensificador. Volume de 38 km, sendo 27 km na zona 1, 7 km na zona 2 e 4 km na zona 3, que são referentes aos testes que eu vou aplicar com esse atleta. Então, treino 1, 9 km na zona 1, ainda não sei qual o ritmo que ele corre. Se eu não sei, como que eu vou treiná-lo? Passa a zona 1 e deixa? Não, você passa a zona 1 e pega
a percepção de esforço dele. Ensina desde a semana 1 a usar a percepção de esforço. Como você não sabe o ritmo que ele corre, ele tem que aprender a correr no ritmo da zona 1. O treino 2 serão os testes, em que ele vai realizar alongamento, mobilidade, 3 km de trote, depois faz os 1.000 metros no máximo, mais rápido que ele puder, descansa 20 minutos parado e depois faz o teste de 2.400 metros. Eu sempre gosto de lembrar que isso não é o ideal, mas se, assim como eu, você tem atletas que treinam ali 3, 4 vezes por semana, você realizar o teste um dia só na semana, de certa forma você ganha tempo, porque você vai ter outros treinos para realizar nos outros dias. Mas é o que eu faço, repito, não é o ideal. O ideal é cada teste ser realizado em um dia com a diferença de 48 a 72 horas entre eles. Mais importante do que você fazer o ideal é você fazer um padrão de aplicação dos seus testes. Eu optei com essa pessoa por realizar o teste de 2.400 metros, porque ele vai correr ali próximo a 5 minutos durante os 2.400 metros. E como que eu sei isso? O microciclo introdutório serve para isso, para você conhecer o atleta, perceber qual o teste que vai ficar mais fidedigno, mais próximo à realidade dele. Não adianta eu fazer um 3.200 e ele fazer em 18 minutos. Não vai valer a pena esse teste. Então, microciclo introdutório também serve para isso. Além de você também colocar o atleta, né, para treinar, pegar algum ritmo antes de fazer os testes. Então, realizados os testes, treino 3, 11 km, contínuo na Z1, treino 4 ritmado, 11 km, sendo 4 km na zona 1 e 7 km na Z2. Da mesma forma, peço para ele, olha, você vai correr 30 segundos mais rápido do que você está fazendo na Z1. Com isso, eu vou montar as zonas de treinamento dele. Aqui no nosso Express, você consegue observar que ele fez 4 minutos e 25 segundos no teste de 1.000 metros e 11 minutos e 50 segundos no teste de 2.400 metros. Um VO2 aproximado de 44 ml por quilo por minuto e uma velocidade de 12,2 km por hora nos 2.400 metros. Com esses dados, ele teve um IPT equilibrado. Então, eu posso realizar o que eu quiser com esse atleta em relação a treinamento. Eu posso fazer tanto maior intensidade, maior volume, na verdade, na zona 2, ou maior intensidade, maior volume na semana na zona 3. Como é uma prova de 16 quilômetros, eu vou direcionar um pouco mais do volume para a zona 2. Como que eu fiz isso? Aqui em cima a gente observa, ó, eu fiz a divisão já colocando 70% volume na zona 1, 20% da zona 2, 10% da zona 3. E aí a Evolution já me entrega aqui esse cálculo prontinho. A Express também, né? Já me entrega esse cálculo aqui de quantos quilômetros eu vou fazer em cada um dos dias de treinamento. E aí, voltando aqui para a nossa planilha, eu tenho o seguinte, que as zonas dele ficaram montadas da seguinte forma. 75%, 6,35. Aqui eu botei 6,10. Ah, sim, porque aqui eu considerei como 80%, né? Então, 80% de 6,10 até 8 minutos aproximadamente. De 65% a 80%. Então, seria de 8 minutos até 6,10. Na zona 2, de 5,30 a 6,10, de 80% a 90% o VO2 máximo. E da zona 3, de 4,30 a 5,30. Que tem aqui para baixo, acima dos 90%, de 5,30 aqui, né, mais ou menos dos 90% até o 4,30. Então já temos também as zonas de treinamento. Agora eu vou trabalhar em cima do ritmo desse atleta. Porém, nessa semana 4, nós temos uma semana recuperativa. Eu expliquei sobre isso na live anterior. Como o microciclo são de 16 semanas, eu vou trabalhar 3 microciclos de esforço para 1 de recuperação. Então, todos os microciclos múltiplos de 4 serão recuperativos. O 4, o 8 e o 12. O 16 vai ser o dia da competição. Então, aqui eu tenho volume
35 km na semana, sendo 29 km na zona 1 e 6 km na zona 2. Um treino contínuo, na zona 1, 70%, de 7 a 7,10 por quilômetro. Treino 2, fartlek, agora sim com os ritmos já estabelecidos. Vou realizar 2 séries, sendo 2 km na zona 1, 3 km na zona 2. Aqui é 70% e aqui é 80%. Então ele vai correr 2 km, 14 minutos, depois 3 km no ritmo de 6,10 por quilômetro. Depois mais 2 km a 7 minutos e para finalizar, mais 3 km ritmados na zona 2. Treino 3 contínuo, 8 km a 70%. E o treino 4 contínuo, zona 1, 70%. Terminamos o primeiro mesociclo. Agora, meu amigo, entra em jogo um detalhe muito importante, né? Que é a terceira ponte, que é um ponto alto, digamos assim, da corrida das 10 milhas garoto, que ela larga em Vitória, no Espírito Santo, e como vocês podem ver aí no mapa, quando chega no quilômetro 4, a gente vai passar pela terceira ponte. Então, aqui ó, vocês veem que é o quilômetro 3, larga lá da praia de Camburi, faz aqui uma voltinha, aqui onde está essa água é o ponto 4, então no quilômetro 4 você se hidrata, e aqui onde tem essa foto já é a subida da terceira ponte. Então aqui no quilômetro 4,5 aproximadamente, você vai ter uma subida. E isso vai ser um detalhe muito importante no treinamento que eu vou realizar e apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Então a terceira ponte ela possui uma extensão de 3,33 km, com inclinação de 4,5. Não é uma inclinação tão forte assim, né? Mas essa informação eu trouxe para que, caso você vá treinar alguém, por exemplo, numa esteira, saber o que é uma inclinação de 4,5. Você vai poder treiná-lo de forma mais específica, né? Não tive uma precisão em relação a essa inclinação, mas os dados que eu encontrei apontavam em torno de 4,5. Então você pode treinar alguém a 5% em uma esteira, para ela, caso você, assim como eu, não tem uma ponte, uma terceira ponte na sua cidade, não tem uma extensão. E o detalhe, a subida vai ser do quilômetro 4,5 até o quilômetro 6, até a metade da ponte aproximadamente, e atinge uma altura de 70 metros acima do nível do mar. Então você pode fazer o seu treinamento com o seu atleta na esteira, 1,5 km a 5% de inclinação. Eu vou mostrar a vocês o treinamento sem a esteira e sem morro, porque é o que acontece na minha cidade. Então vou adaptar o treino como se ele passasse pela terceira ponte durante o treino que ele vai realizar. Tenham isso sempre em mente a partir de agora, que a gente vai falar muito sobre essa subida. Semana 5, fase específica. Eu coloquei só as 4 primeiras semanas de base, porque aqui já começam os 2 mesociclos específicos para a gente intensificar bem esse treino, entendendo que uma pessoa que vai correr 16 quilômetros já correu 5 algumas vezes, já correu 10 algumas vezes e está se preparando. De repente já é uma segunda ou terceira vez que vai correr 15, 16 quilômetros. De repente já correu 21 e vai para essa prova para curtir. Eu não coloquei nenhum objetivo específico de recorde pessoal e nem como estreante. É aquele cara que corre, participa de provas e que vai participar das 10 milhas da Garoto. Vai lá para se divertir, comer chocolate. Então aqui eu coloquei como fase específica, microciclo intensificador. Volume de 36 km na semana, sendo 24 na zona 1, 8 na zona 2, 4 na zona 3. Aqui já vem um detalhe, né? 20% do volume, zona 2, 10% do volume na zona 3. Na semana passada, quando eu falei sobre a periodização dos 10 km, focado no recorde pessoal, nós não realizamos nenhum treino intervalado. Então, um ponto a mais em relação a essa periodização serão os treinos intervalados, que eu vou fazer com um volume de 4 a 5 km por semana. Treino 1, então, vai ser o intervalado, treino 2, um fartlek, treino 3, ritmado e o treino 4, fartlek. Serão 2 fartleks? Sim, um treino contínuo. Né? Fala assim, Vitor, e o longo? Não tem longo. O longo é como eu falo sempre, é um apelido.
Aqui eu não vou fazer um treino longo, eu chamei o longo de fartlek, certo? Porque vai ser a forma como eu vou treinar sem ter uma esteira e sem ter a ponte para fazer uma subida. Então vamos lá, treino intervalado. Presta atenção porque essa estrutura ela vai se manter em outros microciclos intensificadores. Então se você chegou até aqui, presta atenção para não perder o fio da meada, hein? Treino 1 intervalado, 7 km, faz o alongamento, mobilidade, 2 km de trote na zona 1, bem leve, 1 km de acelerações, retinhas, né? 50 metros rápido, 50 metros caminhando. Não precisa ser a máxima velocidade, só fazer 50 metros rápido, 50 metros caminhando. Bem, eu tenho que fazer 4 km na zona 3. Se aqui eu já fiz 3 km no aquecimento, e nesse dia eu tenho que fazer 7, então sobram 4 km para eu fazer. Aqui eu já vou fechar o volume do treinamento da zona 3 da semana. E eu optei por começar pelos intervalados médios, que vão ser entre 1 e 3 minutos, já que ele não tem uma necessidade de fazer um treino de velocidade muito intenso, até 1 minuto, 40 segundos. Então eu optei por fazer com ele 2 minutos. A partir do momento em que eu sei a duração do estímulo que eu quero fazer, que eu calculo a distância. Eu não escolhi 10 de 400, eu escolhi 10 tiros de 2 minutos. E por acaso, para esse atleta que vai fazer a 5 minutos por quilômetro aproximadamente, 2 minutos ele faz os 400 metros. Então já fechei aqui, ó, 10 de 400, 4 quilômetros. Já encerrei o meu volume na zona 3 da semana, somente com esse treino. Ele vai correr 10 tiros de 2 minutos, que será aproximadamente 400 metros, ficando 3 minutos parado, com uma intensidade de 4 minutos e 55 por quilômetro, referente ao 100% da Z3 dele. Treino 2, fartlek, 5 séries, sendo 1 km a 70%, 1 km a 75%, um fartlek na zona 1. Treino 3 ritmado, 2 km a 70%, zona 1, e 5 km na zona 2, a 80% do volume. Mas aqui a gente observa que são 8 km na semana no Z2, ficam faltando 3. Né? Aqui eu já realizei 5, então o que eu vou fazer? Jogo esses 3 km para o último treino. Ele vai realizar 4 km na zona 1, 75% do VO2 máximo. Depois, ele vai realizar esses 3 km que faltam na zona 2. Para quê? Para simular a subida da ponte. Eu sei que não é a mesma coisa. O ideal seria que eu pudesse treinar na ponte. O segundo ideal seria que eu pudesse treinar na esteira, 1,5 km a 5% de inclinação. Mas se eu não tiver acesso a uma esteira e nem a uma ponte, a adaptação que eu faço para esse tipo de necessidade é realizar um fartlek. Então ele vai fazer aí no treino 4, 4 km a 75% do VO2 máximo, zona 1, que são os 4 km que tem antes da ponte. Depois, uma tentativa de simulação, eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente tem que tentar alguma coisa. Ele vai correr os 3 km a 85% do VO2 máximo, como se fosse a subida da ponte. E depois, para finalizar o treino, mais 4 km a 75%. Então ele vai fazer aqui 11 km, sendo 4 na Z1, 3 na Z2, mais 4 km na Z1. Semana 6, estabilizadora. Se o próprio nome já fala, eu vou estabilizar o que eu ganhei anteriormente. Então não vou aumentar nada aqui. Eu diminuo um pouco o volume e tento manter bem parecido com o que eu fiz anteriormente. Se antes nós tínhamos 36 km, agora nós teremos 34 km, sendo treino 1 intervalado, 7 km, mantive o mesmíssimo treino, 10 tiros de 2 minutos, 3 minutos parado, na Z3 a 100%. 10 km Z1, 1 km a 70%, 1 km a 75%. Treino ritmado, 2 km na Z1, 4 km na Z2 a 80%, e os 10 km, mesmo treino que eu fiz anteriormente, diminuindo 1 km após a zona 2. Então,
4 km 75%, 3 km 85%, 3 km 75%. Sem mistério, vamos em frente. Semana 7, assim como foi a semana 5, é intensificadora. Então eu pego o treino lá da semana 5 e trago para cá. Treino 1, intervalado, 7 km, o mesmo treino da semana passada. Você não precisa ficar inventando e mudar treino. Ah, vou dar 10 de 400, 4 de 1.000, 10 de 400, 4 de 1.000. Então ele nunca vai se adaptar totalmente e nunca vai entender exatamente o treino. E um outro fator importante, o atleta e o treinador têm que perceber que eles estão evoluindo a cada treino. Então quando eu realizo 3 treinos intervalados iguais em 3 semanas diferentes, ele tem que perceber que está ficando mais fácil os treinos das semanas posteriores. Então por isso que eu gosto muito de manter os treinos quando são bem feitos, bem realizados e atingem o objetivo que eu quero. Então aqui, sem mudança no treino 1, treino 2 também sem mudança, treino 3 ritmado, 4 km 75, 5 km a 80%, sem mudança. E qual foi a única mudança? O que antes eram 11 km do treino 4, aqui na semana 5, aqui na semana 7 ganhou 1 km a mais. Então ele vai correr 4 km antes da ponte, 4 km zona 2, simulando a ponte, e 4 km zona 1 a 75%. Então, ó, microciclo intensificador 5 e 7, muito parecido. Vem o 8, o que vai acontecer? Múltiplo de 4, recuperativo. Tudo na zona 1, sendo apenas o treino 4 fartlek. 2 km, sendo 2 séries, né? 2 km na zona 1 e 3 km na zona 2. Sem mistério, diminuiu o volume, tudo na zona 1, 75%, contínuo, recuperativo, deixa o cara se recuperar. Lembrando que ele está treinando 4 dias e descansando 3 na semana. Então, ele de certa forma já está descansando, já consegue se recuperar bem de um treino para o outro. Semana 9 vai ser intensificador, a semana 10 estabilizador, a semana 11 intensificador. Então a semana 9 e a semana 11 serão muito parecidos. Mas aqui eu fiz uma mudança que vai ser uma virada de chave para ele. Porque esse mesociclo, antes do mesociclo competitivo, é um ponto crucial para o desenvolvimento do atleta, para a confiança e para a melhora dele para o dia da prova. Observa só o que eu fiz. Treino 1, fartlek. 5 séries, sendo 1 km a 70%, 1 km a 75%. Tranquilo. Aqui eu já mudei a ordem, né, dos treinos durante a semana. Começando com fartlek, depois o intervalado, um treino contínuo e o último treino fartlek ritmado. Então, treino 1 a gente já comentou, treino 2, o intervalado. Aqui eu fiz uma pequena mudança. Eu saí dos 2 minutos para os 3 minutos e 30 de estímulo. Então, eles passam dos 400 metros para um estímulo de 750 metros. Lembrando sempre, prescrevam o treino todo baseado no tempo. Então, serão 5 tiros de 3 minutos e 30. Descansar 2 minutos. Antes era o contrário, né? Ele corria 2, descansava 3. Agora eu inverti, ele vai correr 3 e descansar 2. E também aumentei a velocidade. Z3 agora vai para 105%, 4 minutos e 40. Então ele vai correr ali 750 metros, 5 vezes, descansando 2 minutos entre essas séries. Já ficou mais intenso. Se o objetivo é maior volume, na primeira metade, o volume já foi. Até a semana 8. Nas outras semanas, eu vou aumentar o quê? A intensidade, periodização linear. Então essa já é uma forma que eu estou mostrando para vocês, de aumentar a intensidade. Treino 3 contínuo, sem mistério. 9 km, zona 1, 75%. Treino 4, fartlek, 13 km, sendo 4 km a 75%. E aí, ele vai realizar 9 km ritmado, porque esse será o ritmo que ele vai correr no dia da prova. 16 km, você corre dentro da zona 2. Esse cara, então, ele vai realizar os 4 km na zona 1, 75%, como se fosse um aquecimento,
antes da ponte. Depois ele vai acelerar e fazer 4 km a 85% e 5 km a 80%. Então, 80%, né, é Z1, Z2. Essa divisão ali, essa barra de divisão eu considerei aqui como zona 2. Então ele vai correr dentro desses 3 ritmos diferentes no mesmo dia. Então fazer um fartlek, alternando o ritmo, pensando principalmente na subida da ponte. Semana 10, estabilizadora. Então treino 1, fartlek, 8 km, 4 séries de 1 km a 70%, intercalando com 1 km a 75%. Então serão 8 km na zona 1. O intervalado, repeti o anterior, não mudei, né? Porque senão, imagina, fiz 3 intervalados na semana 5, 6 e 7. Agora eu vou fazer 3 intervalados na semana 9, 10 e 11, focado nesses 750 metros. Ou melhor, nos 3 minutos e 30. 10 km contínuo e o fartlek, 12 km, 4 km na Z1, 75%, 4 km Z2, 85%, 4 km Z2, 80%. Intensificador, a semana mais difícil será essa semana 11. Então ele terá 10 km fartlek, mesma coisa do anterior. O intervalado, 5 tiros de 3 minutos e 30, mesma coisa dos 2 intervalados anteriores. 10 km contínuo e 14 km do fartlek. 4 km a 75%, zona 1, 4 km 85% e 6 km a 80%. Ele vai fazer então 10 km ritmado. Lembrando que o meu objetivo é que ele faça os 16 km no dia da prova na zona 2, exceto a subida da ponte, que ali ele vai fazer o contrário, né? Ele vai reduzir um pouco, mas já vai estar preparado para subir esse 1,5 km com tranquilidade e depois continuar no ritmo programado. Semana 12, múltiplo de 4 recuperativo. 3 treinos contínuos, todos na zona 1. O treino 4, vou manter a intensidade. É recuperativo, porém, eu não preciso diminuir a intensidade. Já estou diminuindo o volume, já diminuí, já não tem treino intervalado na semana recuperativa. Então aqui eu optei em fazer o treino ritmado, fartlek ritmado. 5 km na zona 1, 3 km a 85% e 2 km a 80%. Diminuí o volume, mas mantive a intensidade. Agora vem a fase específica, a última semana específica, será um novo microciclo de testes para reajustar o ritmo que ele vai correr no dia da prova. Então essa semana 13 será muito parecida com a semana 3. Ele vai fazer um treino contínuo de 9 km. O treino 2 serão os testes em si. E aí você mantém o padrão, certo? Como eu falei anteriormente. Eu não faço o ideal, mas eu tenho um padrão. Então, fazer o ideal padronizado seria excelente. Como eu faço um padronizado, que não é o ideal, mas que também funciona. Treino 3 contínuo, 9 km 75%. E aqui o maior longo que ele realizará durante esse macrociclo de 16 semanas. 15 km ritmado. Como é depois do teste, eu fiz um assim bem forte, digamos assim, né? 4 km a 75%, 4 km a 85% e 7 km a 80%. Ou seja, vai correr 11 km no ritmo que eu quero que ele corra a prova, que é na zona 2. Com isso eu terei uma nova zona de treinamento. Eu não mudei aqui essa parte de cima, porque eu ia usar na maior parte dos treinos aqui. Mas nessas novas zonas de treinamento, então o que antes era zona 1, 65, 80%, de 6 e 10 a 8 minutos por quilômetro, o 65% dele passa para 7 minutos. E o 80% dele vai para 5,43. Ele melhorou 25 segundos a 80% do VO2 máximo. Ou seja, teve muita melhora ao longo dessas 13 semanas que nós treinamos anteriormente. A zona 2, de 5,30 a 6,10, vai baixar de 5 minutos até 5,45. E a Z3, que era de 4,30 a 5,30,
passa a ser de 4,10 a 5 minutos por quilômetro. Então, ou seja, teve um avanço considerável, né? É lógico que aqui são hipóteses, né? Eu considerei, estou criando a hipótese para poder mostrar para vocês aqui. Normalmente, vamos acreditar que normalmente é isso que acontece, né? Semana 14 e 15. Fase competitivas, microciclos pré-competitivos. Mesmo volume, mesmo objetivo, então os dois serão iguais. Baixo, qual é o foco da fase competitiva? Diminuir o volume e manter a intensidade. Então, olha, o que antes ele estava fazendo 40, 37, 38 quilômetros, a gente vai baixar para 30 quilômetros, sendo 18 quilômetros na zona 1 e mantive a intensidade, né? Então, ou seja, de onde que eu tirei esses quilômetros da semana? Da zona 1. Mantive ali os 8 quilômetros na zona 2 e os 4 quilômetros na zona 3. Então, fartlek, 6 quilômetros, zona 1, tranquilo. O intervalado, 7 quilômetros. Antes eu já tinha feito 400 metros, depois fiz 750. Já que ele melhorou muito o ritmo, eu coloquei uma distância em torno de 500 metros. Fazer 8 tiros de 2 minutos e descansar 2 minutos. A 105% do VO2 máximo dele, que nesse momento representa 4 minutos e 25. Treino 3 contínuo, 6 km, não é 9, são 6. E o fartlek, 11 km, sendo 3 km a 75%, 4 km a 85%, 4 km a 80%. E vamos para o dia da prova. Chegou o dia da prova. Volume, 22 km. 32 km. São 22 não. 32 km. Tendo 16 na Z1, 16 na zona 2, que vai ser o dia da prova. Treino 1 ritmado, 4 km a 75%, 4 km a 85%. Treino 2 igual, 4 km 75, 4 km 85. Eu gosto sempre de dar um dia de descanso a mais, principalmente porque ele vai ter que viajar, né? Então, esse dia eu gosto de já deixar um dia de descanso. E no dia da prova, vão para cima. Largar, já fazer os 4 km no ritmo da prova, 85% do VO2 máximo. Depois tem os 3 km da ponte. É lógico que aqui a subida é 1,5 km, 2 km aproximadamente. Que ele vai fazer na zona 1, 75%. E depois, os últimos 9 km vai ser no gás, 85% ali, zona 2, para terminar feliz, confiante e inteiro para comer muito chocolate. Caríssimos mestres da corrida, se você gostou desse vídeo, então, meu amigo, inscreva-se aqui no canal para que você possa aprender ainda mais sobre treinamento de corrida, sobre a sua evolução enquanto treinador, formação. Você quer abrir uma assessoria de corrida ou você já tem uma assessoria de corrida, então esse canal aqui é direcionado e dedicado totalmente a você. Aí, além disso, eu gostaria de saber se vocês têm mudado alguma coisa na prescrição de treino de vocês. Então responde aí nos comentários como que essa série, que chegou na metade agora, nós ainda teremos os 21, 42 e 100 quilômetros. Então esse aqui é o 6º episódio de 12. Eu quero saber como que a série Mestre da Periodização está impactando na sua prescrição. O que você tem modificado a partir do 6º vídeo que você já viu aqui no nosso canal, focado e direcionado para a sua montagem de periodização. No mais, agradeço a todos vocês e lembre-se que ninguém evolui sozinho. A gente precisa sempre do outro para evoluir. Valeu!